Voo do primeiro foguetão espanhol cancelado devido a problema técnico. O voo inaugural do primeiro foguetão espanhol, o Miura-1, foi cancelado devido a um problema técnico de última hora, anunciou o fabricante, a empresa PLD Space. O lançamento, inédito na Espanha, foi planeado para a província de Huelva e foi interrompido no final da contagem regressiva, segundo mostram as imagens divulgadas na página da internet da empresa PLD Space. O cofundador da startup espanhola Raúl Torres afirmou que o procedimento foi interrompido automaticamente devido a um problema numa das condutas de alimentação de energia ligadas ao lançador antes da descolagem. O voo inaugural do Miura-1, nome atribuído em honra aos tradicionais touros Miura, estava inicialmente previsto para 31 de maio, mas foi cancelado devido aos ventos fortes. O pequeno foguetão de 12 metros deveria ser lançado de uma base militar espanhola na Andaluzia, perto de Muguer, e voar cerca de 100 km acima do Golfo de Cádiz, sendo a altura suficiente para chegar ao espaço, mas o foguetão não tem potência suficiente para orbitar a Terra. La noche del martes 16 de mayo del 2023, residentes de la comunidad de Quinta Normal, al noreste de la ciudad de Santiago de Chile, fueron sorprendidos por la presencia de un objeto con 4 luces que realizó una serie de peculiares movimientos en el cielo. ¿Y se está moviendo recién? ¿Se están moviendo? Sí, mira, va subiendo. Otro testigo de este avistamiento extraordinario, desde otro punto más lejano, registró el movimiento de este tipo de objetos, los cuales ya han sido documentados en zonas remotas de nuestro planeta, y que en los últimos meses han incrementado notablemente su presencia. Uy, ¿se movieron y se quedaron ahí? No los veo. Están subiendo. En la nación africana de Zambia, la noche del 23 de enero del 2023, un sorprendido testigo documentó, al igual que en Chile, un misterioso objeto que, al igual que en Chile, expone 4 luces. We tell you people there's some strange shit going on, but you don't listen. Come outside of your house and if you don't see 4 stars in alignment. En la localidad de Dopet, en Suecia, la noche del 1 de diciembre del 2022, fue registrado un objeto que presenta 5 luces, desplazándose a muy baja altura, en medio de una espesa neblina. Y más tarde, el 15 de diciembre del 2022, un residente de la ciudad de Vladivostok, en Rusia, logró una toma muy clara de otro objeto con 6 luces, que silencioso, se mantuvo estático sobre la zona urbana de esta localidad. Observe en estos comparativos, no cabe duda, de que se trata de un patrón de comportamiento que se repite frecuentemente. Objetos con luces en medio de la oscuridad de la noche. Se presentan inesperadamente y de manera silenciosa en el cielo. Brillan con gran intensidad, probablemente con la intención de llamar nuestra atención. También resulta interesante que al mismo tiempo del avistamiento de las luces en Santiago de Chile, un astrónomo aficionado, desde otro punto de la ciudad, hubiese logrado esta fotografía extraordinaria, que logró a través de un telescopio, que gracias a su gran alcance, permitió identificar a un gran objeto con luces. ¿De qué se trata todo esto? Establezca usted sus propias conclusiones. Cada vez es más frecuente la presencia de los objetos voladores no identificados sobre aeropuertos, representando un peligro para la seguridad aérea. Y ninguna autoridad, hasta ahora, ha podido evitarlo. El más reciente incidente ocurrió el pasado 22 de mayo, cuando un ovni fue reportado sobre el aeropuerto de Taoyuan, en Taiwán, por espacio de 40 minutos. El objeto fue registrado por una tripulación de un vuelo de China Airlines que buscaba aterrizar, lo que provocó un cierre de emergencia del aeropuerto más importante de la isla. En total, 919 pasajeros se vieron afectados por el cese total de operaciones. En un comunicado oficial, las autoridades del aeropuerto aseguraron que no pudieron identificar qué era el objeto volador que se registró en los radares y que fue visto por un piloto. Y tan solo 2 días antes, el 20 de mayo,
Otro objeto volador de naturaleza desconocida detuvo todas las operaciones del importante aeropuerto de la ciudad de Gaziantep, en Turquía, por espacio de 12 horas. El primer contacto ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un avión de pasajeros captó al objeto a una altura de 2.700 metros. Al menos 18 vuelos fueron cancelados desde entonces. Poco después circuló en las redes sociales una imagen de 6 esferas luminosas en formación que, de acuerdo con los internautas, serían los causantes del cierre del aeropuerto. También, numerosos testigos en Gaziantep observaron una brillante luz justo debajo de la luna la misma noche del 20 de mayo, posiblemente parte del objeto que provocara el cierre del aeropuerto internacional de la ciudad por 12 horas. Sin embargo, las autoridades no emitieron un comunicado oficial acerca del incidente. Los lugareños afirmaron que la luz no correspondía a una estrella, planeta o cualquier otro fenómeno que antes hubieran visto. Por lo que hasta ahora, continúa desde mayo del 2023. Una persona, en una zona turística, aún no revelada, logró obtener una extraordinaria fotografía de un objeto en forma de disco que se encontraba semioculto entre las nubes. El objeto presenta una forma de disco, este debe ser de grandes dimensiones, las nubes posiblemente se encontraban muy bajas y ocultan de forma parcial su estructura. En el acercamiento lo podemos apreciar con más claridad. Nos llama la atención, como en los centros turísticos, donde las personas se concentran de forma importante, este tipo de tecnologías se hacen presentes de esta forma, tan cercana. La imagen, a pesar de ser muy clara, fue necesario que el Departamento Digital de Tercer Milenio, aplicando la llamada inteligencia artificial, se definiera con mayor detalle la estructura de este objeto. Ahora, podemos ver cómo el objeto presenta un borde perfectamente bien definido y las nubes lo cubren parcial. Objetos que a plena luz del día son vistos en las ciudades, muy cerca. Como esta grabación, obtenida directamente en un sector de la ciudad de Bogotá en Colombia, el día 1 de julio del año 2019, justo frente a la Escuela de Carabineros, una persona logró obtener esta extraordinaria imagen de un disco que se mueve por debajo de las nubes. Y al final, observe lo que ocurrió. Incrementó su velocidad de forma notable y se pierde entre las nubes. De la misma forma, contamos con otra evidencia importante donde podemos ver a este tipo de discos, en esta ocasión levitando muy cerca del terreno. La imagen fue grabada por una persona que circulaba en ese sitio el día 30 de mayo del 2018 en Victoria, Australia. Veamos con atención. La imagen es extraordinaria y el objeto cruzó al parecer muy cerca de una base militar en la zona, por lo que llamó de manera importante la atención a las autoridades sin que hasta el momento se haya generado un reporte oficial. Observe con atención la siguiente videograbación. En la misma es posible distinguir de manera muy tenue la presencia de un enorme objeto en forma de tetraedro que se encuentra semioculto entre las nubes. Para observarlo con mejor detalle, aplicamos un filtro de alto contraste y aumentamos el tamaño con un zoom. Esto nos permitió descubrir que además de su gran tamaño, el objeto es translúcido, ya que en la zona central de la estructura se pueden apreciar las nubes que se encontraban por arriba de esta intrigante y misteriosa pirámide. El avistamiento tendría lugar el lunes 22 de mayo del 2023 en la zona rural de la localidad de Gelderland, en los Países Bajos, y pondría de relieve que estamos ante una clara evidencia de lo que podría ser un tipo de tecnología avanzada que no es de la Tierra. ¿De qué otra manera podemos entender este tipo de casos? ¿Cómo puede un objeto de tamaño considerable manifestarse de manera casi invisible? Por sus características, este encuentro nos permitió recordar algunos casos muy similares, como el reportado el 8 de agosto del 2021, cuando un testigo identificado en redes sociales como Lou Wade B, al conducir en una autopista del estado de Colorado en los Estados Unidos, se percató de la presencia de una gran estructura semioculta entre las nubes, por lo que no dudó en fotografiarla a través de la cámara de su teléfono móvil. La imagen, al ser analizada aplicando contrastes, también nos permitió descubrir a este objeto rectangular que, al igual que en el caso de Países Bajos, estaría intentando mimetizarse con el ambiente. El 14 de julio del 2021, Noel Rosado reportó un evento muy parecido al circular en una autopista del estado de Florida
muy próximo a las instalaciones de la NASA. En esta ocasión, el análisis nos permitió observar otro objeto de dimensiones considerables de forma piramidal y que del mismo modo intenta pasar desapercibido. Ya no hay duda, algo está ocurriendo en los cielos de todo el mundo. Las evidencias de enormes estructuras que se ocultan entre las nubes se reportan con gran frecuencia. Hoy lo que debemos tratar de entender es qué significado tiene que estos enormes objetos se encuentren tan cerca de nosotros. Potternifil 7 de junho de 2023. Flor do lótus, poderá trazer presságios de atividades solares anormais. Uma flor carregada de mística pura, com 18 pétalas duplas, totalizando 36, o número da potência solar 6 ao quadrado, sugerindo este número para o Sol por tal mecanismo geométrico, porque o Sol, na árvore da Cabala, a árvore da vida, ocupa a dimensão ou Aeon 6, Tiferet, a beleza, no centro do sistema cosmológico da antiga representação da sabedoria rabínica. Mas poderia também sugerir um poderoso componente de energia solar de outro arco, porque as pétalas também se parecem com chamas ardentes. Seria uma enorme atividade solar programada para os próximos dias ou semanas, na sequência do primeiro agroglifo de 28 de maio, também solar, de geometria hexagonal, na forma de uma roda em movimento ou ventilador com 6 braços girando velozmente. Desenho parece representar uma flor do lótus, assim como o Sol. Uma linda mandala surgiu no dia 7 de junho em Potternifil, Wiltshire. Uma flor carregada de mística pura, com 18 pétalas duplas, totalizando 36, o número da potência solar 6 ao quadrado, sugerindo este número para o Sol por tal mecanismo geométrico, porque o Sol, na árvore da Cabala, a árvore da vida, ocupa a dimensão ou Aeon 6, Tiferet, a beleza, no centro do sistema cosmológico da antiga representação da sabedoria rabínica. Mas poderia também sugerir um poderoso componente de energia solar de outro arco, porque as pétalas também se parecem com chamas ardentes. Seria uma enorme atividade solar programada para os próximos dias ou semanas, na sequência do primeiro agroglifo de 28 de maio de 2023, também solar, de geometria hexagonal, na forma de uma roda em movimento ou ventilador com 6 braços girando velozmente. Assista acima a um compilado de imagens de drone do novo fractal. Fonte: StoEngine Dronescapes. E o código geométrico da camada dupla de pétalas traz, outra vez, um padrão que desde 2019 foi reparado em vários agroglifos, o padrão Nova 9. Porque são duas camadas de 18 pétalas, modo 18 a 18 que se transforma em Nova 9. Uma coordenada interessante por reproduzir o número de dimensões superiores e inferiores, segundo a cosmologia da Cabala e pré-colombiana, com seus 9 céus e 9 círculos do inferno correspondentes.
o que reforça a conexão com o Sol em termos de cosmologias operacionais, movimentos exacerbados da energia e perturbações alcançando a Terra. Binary Code, Love, Crop Circle, Rackpin Hill, Wiltshire. Aparecido em 22 de junho de 4. Consegui perceber a identificação deste círculo. Os círculos por vezes têm mensagens que podem alcançar diversas explicações. Neste caso, Love de amor estava relacionado com a Rainha Isabel II, que celebrou o 70º aniversário do reinado. Seu pai morreu no dia 6 de fevereiro de 1952 e a filha viria a ser coroada 2 de junho de 1953 e veio a morrer no dia 8 de setembro de 2022. O W tinha como presságio o amor dos ingleses para com a casa de Windsor ou Westminster.
Runas apareceram em 4 de junho de 2023, em Field Barn, Winterbourne Bassett, Inglaterra, cujos campos são as páginas do grande livro de mensagens dos agroglifos. Desde 1990, mudou o seu padrão de imagens drasticamente, usando pictogramas de diversos modelos para enviar ao mundo uma série de códigos em forma de eixos com diagramas astronómicos acompanhados de algumas runas especiais, que evocam similaridades com o misterioso alfabeto das árvores, as runas O. Ogham-O foi um alfabeto usado originalmente no irlandês arcaico e, posteriormente, no irlandês antigo e picto em menor escala. O Ogham é por vezes denominado alfabeto celta das árvores. A palavra pronuncia-se em irlandês antigo e em irlandês moderno. O rebentamento da barragem de Kakhovika terá sido previsto? Este desenho poderá representar alinhamentos planetários. Estes pictogramas apareceram em 4 de junho de 2023, em Field Barn, Winterbourne Bassett, Inglaterra. Nesse dia tivemos uma conjunção exata entre Mercúrio e Urano. Uma oposição exata entre Sol e Lua, Lua cheia. Uma oposição exata, 180 graus, também ocorreu neste dia no céu, entre Vênus e Plutão. Considerando os 4 círculos no eixo do pictograma, eles podem significar 4 dias, o que nos leva ao próximo dia 8 de junho de 2023, quando ocorreu o rebentamento da barragem de Kakhovika. Mas se 4 círculos representarem também 4 meses à frente, isso nos leva a outubro, quando teremos o próximo eclipse solar anular do ano, no dia 14 de outubro de 2023. No passado já apareceram outros círculos parecidos como em 1 e 2, chaves de 3 dentes girando um mecanismo do espaço-tempo, oculto para nós, mas conhecido e utilizável para eles. Várias pessoas de Las Vegas afirmam ter visto uma criatura gigante com 2,7 a 3 metros de altura no quintal das suas casas no dia 1 de maio de 2023. Deixa marcas no chão do quintal desta testemunha. 40 minutos antes, a câmara pessoal de um polícia, 31 de abril de 2023 às 23 horas, grava a passagem de uma luz no céu. La cámara corporal de un policía de Las Vegas captó esta luz brillante en el cielo mientras interrogaba a una persona el pasado 31 de abril a las 11:50 de la noche. Varios residentes del este de California, Nevada y Utah reportaron ver la misma luz, según la Sociedad Americana de Meteoros. Este fenómeno coincidió con la llamada de unos vecinos de Las Vegas que, alarmados, reportaron ver seres no humanos o extraterrestres. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property?
In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually, we're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it, and big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. Okay. We're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it, and big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. Cuando el policía llega a la vivienda, le pregunta al joven que llamó y a su familia qué fue lo que vieron. El joven dijo que vio una criatura gigante. 2023. So this is what happened to me. Keep in mind, this is midnight and I'm fixing a truck in my backyard. At this point, I'm only with my brother and I hear something fall from the sky. I turn around, the only thing I see is a big light falling from the sky, and moments after, I feel a big impact. And so when that happened, the only thing I can see in the backyard is a tall creature, probably around 8, 10 feet tall, very thin. So I called my dad. He went to the backyard and he saw the same thing, the same creature I saw. He told me to go inside the house. At this point, we all freaking out, me and my family. And I'm waiting for the police to come, and you could hear footsteps in the backyard area. And a loud whispering, like they hear whisperings. We were in the living room area, and you can hear footsteps on the roof. So they went in the backyard, and one of the officers pointed at the floor, and it was a perfect circle. Here's a photo of the circle I'm referring to.
Círculo no trigo em Roundway Down, perto de Devizes UK 11 de junho de 2023. Este programa apresenta a desunião de círculos. Qual é a explicação que os ETS querem dar a esta mensagem? Em 13 de julho de 1643 aconteceu a Batalha de Roundway Down, passaram-se 380 anos. A Inglaterra entrou numa guerra civil, instalou-se a desunião. Este agrograma com os círculos desunidos representa um acontecimento histórico? Será o prenúncio de que algo pode voltar a acontecer, a desunião dos ingleses, o abandono da Escócia e a Irlanda do Norte? Estaremos perante a adesão da Inglaterra aos Estados Unidos, conforme afirma o Lopes em Rampa, dizendo que a Inglaterra tornar-se-á num Estado americano. Como sempre, os círculos podem ter 2, 3 significados. Por exemplo, no círculo de junho de 2022, que apresentava um W em letras S que representava a palavra love, era um prenúncio do amor dos ingleses à Rainha Isabel II no 70º aniversário do seu reinado e a sua morte em 8 de setembro de 2022. O W e o love significam o amor à Casa de Windsor.
A NASA encomendou uma equipe de pesquisa para estudar fenómenos aéreos não identificados, UAP, observações de eventos que não podem ser cientificamente identificados como fenómenos naturais conhecidos. O Observatório Astronómico Principal do NAS da Ucrânia também realiza um estudo independente do UAP. Para observações UAP, usamos duas estações meteorológicas. As observações foram realizadas com câmaras de vídeo coloridas no céu diurno. Desenvolvemos uma técnica de observação especial, para detectar e avaliar as características do UAP. De acordo com nossos dados, existem dois tipos de UAP, que convencionalmente chamamos de 1. Cósmicos e 2. Fantasmas. Notamos que os cósmicos são objetos luminosos, mais brilhantes que o fundo do céu. Fantasmas são objetos escuros, com contraste de vários a cerca de 50%. Observamos um número significativo de objetos cuja natureza não é clara. Voos de naves individuais, em grupo e esquadrões foram detectados, movendo-se a velocidades de 3 a 15 graus por segundo. Alguns objetos brilhantes exibem variabilidade de brilho regular na faixa de 10 a 20 Hz. Usamos métodos de colorimetria para determinar a distância aos objetos e avaliar suas características de cor. As cores RGB dos objetos do sistema de cores da Adobe foram convertidas para o sistema de cores astronómicas Johnson BVR usando as correções de cores. Fenton mostra as características de cor inerentes a um objeto com albedo zero. É um corpo completamente negro, que não emite e absorve toda a radiação que incide sobre ele. Vemos um objeto porque ele protege a radiação devido ao espalhamento de Rayleigh. Um contraste de objeto torna possível estimar a distância usando métodos colorimétricos. Fantasmas são observados na troposfera a distâncias de até 10 a 12 km. Estimamos seu tamanho de 3 a 12 metros e velocidades de até 15 km por segundo igual a 54.000 km/h. O número de relatos sobre avistamento de OVNIs vem crescendo nos últimos anos, de acordo com o relato de Centro de Pesquisas Ufológicas que vamos abordar mais para frente. Já em 2022 também vimos algumas notícias sobre esses avistamentos durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda acontece. Chegamos ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Há uma vertente entre aqueles que acreditam na presença de extraterrestres na Terra, que eles estariam por aqui para nos observar e cuidar de nós. Então, um avistamento que aconteceu durante a guerra jogou bastante gasolina para essa narrativa. Segundo o jornal Daily Star, um suposto especialista em OVNIs chamado Scott Waring disse que o clarão avistado no céu da Ucrânia tem todos os sinais de uma visita extraterrestre e que eles teriam como objetivo evitar um desastre por milhares de anos no planeta Terra. Para completar, que eles fazem parte de algo que seria uma ONU intergaláctica. Scott ainda afirma que durante o vazamento de um reator nuclear no Japão em 2011, a mesma coisa aconteceu e, de fato, houveram alguns avistamentos no local. 3 dias depois do avistamento no céu ucraniano, tropas locais supostamente também afirmaram terem sido salvas por OVNIs durante um ataque russo. O objeto voador teria feito um monte de ataques relâmpagos misteriosos e destruiu tanques russos que se preparavam para disparar. Novo testemunho de militar sobre objeto octogonal poderia apontar para um projeto de engenharia reversa. O fuzileiro naval veterano, Michael Herrera, recentemente quebrou um silêncio de 14 anos para fazer uma afirmação surpreendente sobre um incidente que supostamente ocorreu durante seu serviço em Sumatra, na Indonésia, em 30 de setembro de 2009. Michael Herrera era um atirador de 20 anos enviado em uma missão humanitária da Marinha durante o terremoto e tsunami de Sumatra em 2009, que devastou a região. Ele disse que, enquanto guardava um lançamento aéreo de suprimentos de ajuda fora da cidade de Padang em outubro de 2009, a sua unidade de 6 homens tropeçou,
em uma nave octogonal pairando em uso aparente por forças clandestinas dos Estados Unidos. Após 14 anos de silêncio, Herrera foi encorajado por novas produções de denunciantes de UFOs e, em abril, testemunhou sob juramento para a equipe de investigação de UFOs do governo, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, ARO, bem como um comitê do Senado. Ele forneceu o seu registro de serviço impecável de 4 anos e textos sobre o incidente com uma suposta outra testemunha, que se recusou a falar, dizendo que não valia a pena minha vida ou prejudicar minha família. Aspectos periféricos da sua conta foram verificados pelo Daily Mail usando fontes militares. Mas Herrera não possui documentação ou fotos do incidente em si. Por volta de 8 de outubro de 2009, ele e 5 fuzileiros navais foram deixados em uma clareira na parte nordeste da cidade por um helicóptero CH-53 e subiram 250 metros em um cume para assumir suas posições para a entrega de suprimentos. Foi então que ele avistou um objeto estranho na selva do outro lado da colina. Eu podia ver algo se movendo e girando. Estava mudando de cor entre um cinza fosco muito claro e um preto fosco muito escuro, disse ele. Estranhamente, ele disse, eles não receberam rádios, então, em vez de ligar, eles desceram a colina em formação para investigar, enquanto Herrera tirava fotos e gravava vídeos em sua câmera Panasonic. A coisa era enorme, do tamanho de um campo de futebol, disse Herrera ao Daily Mail. A nave estava girando no sentido horário enquanto mudava de cor. Tinha um zumbido audível, como o som de um transformador ou amplificador de guitarra. Era uma forma octogonal com uma pirâmide no topo, que era preta. Ela tinha escamas, que estavam do lado de fora da nave que cobriam ela toda. Tinha costuras e bordas afiadas que suspeito serem feitas pelo homem. Nada nela era suave. Tinha alguns painéis nas bordas verticais que eram como Vantablack. Herrera alegou que, quando ele e seus 5 camaradas chegaram a 45 metros da nave, eles foram emboscados por 8 homens vestindo camuflagem totalmente preta, coletes à prova de balas, empunhando rifles M4 com acessórios de visão noturna de ponta dados às tropas de elite dos Estados Unidos. A nave estava girando no sentido horário enquanto mudava de cor. Tinha um zumbido audível, como o som de um transformador ou amplificador de guitarra. Era uma forma octogonal com uma pirâmide preta no topo, disse Herrera. Eles apontaram suas armas para nós, disse ele. Podíamos ouvir claramente as alavancas de segurança de suas armas se soltando. Quem diabos são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? 2 deles gritavam com sotaque americano, disse ele. Eles disseram que não deveríamos estar lá e que poderiam nos matar. Enquanto os homens continuavam a ameaçá-los, pegaram as armas dos fuzileiros navais, descarregaram suas munições e digitalizaram suas identidades militares. Herrera disse que viu outros carregando caixas de armas grandes, e outras caixas vindas em carrinhas Ford F-350 modificadas numa plataforma sob a embarcação. Quando as últimas 2 caminhonetes terminaram de descarregar e partiram, a parte inferior da plataforma se elevou do solo a cerca de 3 metros, e a nave baixou para encontrá-la e ela se juntou em uma única peça, disse ele. Nos cantos da nave, havia luzes que mudavam entre azul, vermelho, amarelo e verde. Ela se levantou do chão e passou perto das árvores, depois disparou para a nossa esquerda em direção ao oceano a cerca de 6.500 km/h. Não podíamos acreditar que isso estava acontecendo. Não fez nenhum som como um estrondo sônico, não perturbou as árvores como a passagem do rotor faria. Podemos ver os coqueiros nas árvores e nenhum deles foi perturbado. Herrera disse que os 8 soldados não identificados devolveram eles as suas armas descarregadas e os levaram de volta ao morro, ainda nos contando como eles poderiam nos matar. Assim que subimos a colina, eles nos disseram para dar o fora dali e não olhar para trás. Os 6 fuzileiros navais correram de volta ao local de entrega de ajuda e foram repreendidos por seu sargento de artilharia por terem retornado mais cedo, acrescentado que todos mantiveram silêncio sobre o encontro perturbador. Eu estava muito assustado, disse o veterano. Eu estava pensando, eu poderia ter sido morto, como diabos vou explicar isso? De volta ao USS Denver, a unidade de Herrera foi interrogada por um contra-almirante que ele não reconheceu. Ele disse que era estranho ter um oficial de alta patente ali, e novamente nenhum deles mencionou a nave e as tropas não identificadas. Alguns dias depois, eles foram atracados em Subic Bay, nas Filipinas. Depois de uma noite divertindo-se com seus colegas, ele voltou e encontrou o cartão da sua câmara e a bateria removidos do seu armário que estava trancado, também os telefones de seus 5 camaradas desapareceram.
No início de dezembro de 2009, ele estava de volta ao Camp Hansen em Okinawa, Japão. Ele foi instruído a se apresentar ao escritório, onde encontrou um tenente-coronel da Força Aérea de uniforme completo, mas sem crachá. Ele começou a me dizer: "Você não tem permissão para falar sobre o que aconteceu, nem com sua cadeia de comando, nem mesmo com um general", disse Herrera. "Você irá para a prisão ou morrerá." Ele me disse para manter minha boca fechada e deslizou um papel para mim, que era um termo de não divulgação, NDA. A única coisa de que me lembro é que dizia, TS, SAI, informação compartimentada extremamente secreta e sensível. E tinha, Indonésia, nele. O atirador disse que assinou e foi instruído a dar o fora dali. Corri de volta para o quartel e não falei mais sobre isso desde então. É algo que mantive em segredo por quase 14 anos. Mas tenho pensado nisso todos os dias. Ele deixou a Marinha em outubro de 2011, o seu certificado de libertação mostra 4 anos de serviço ativo e medalhas para Serviço de Defesa Nacional, Guerra Global contra o Terrorismo, Serviço Humanitário, Implantação do Serviço Marítimo e uma condecoração por rifle de precisão distintivo. Herrera disse que em 2017 conheceu o ativista de UFOs Dr. Steven Greer em uma conferência, e Greer ajudou a persuadi-lo a falar e conectá-lo com funcionários do Congresso e da AARO no início deste ano. Herrera também está planejando contar sua história em uma coletiva de imprensa no National Press Club em Washington. Durante a entrevista, David Grushi é um veterano da Força Aérea de Pittsburgh, ex-oficial de inteligência e ex-integrante da Força-Tarefa do Pentágono para investigação de UAPs, fenómenos anómalos não identificados, deixa claro que teve autorização formal do Departamento de Defesa para dar aquela entrevista, mas que não poderia mostrar qualquer tipo de prova como imagens, documentos, etc. Porém, ao ser questionado pelo jornalista Ross Coulthard sobre o vídeo em questão, ele afirma: "Este definitivamente é um dos casos de encontro com veículo não humano." David Grushi não é apenas um rebelde que decidiu falar contra tudo e contra todos sobre os casos de veículos não humanos recuperados pelo governo dos Estados Unidos. Por ter sofrido retaliações internas quando militar de inteligência, ele deixou o cargo, porém, conseguiu permissão do Departamento de Defesa para falar tudo o que foi divulgado recentemente, com exceção de provas materiais. De acordo com David Grushi, existe pelo menos uma empresa privada que foi contratada para guardar uma nave grande. Além disso, existe uma nave do tamanho de um campo de futebol, e que as análises que são feitas nestes objetos são perigosas e representam alto risco biológico. Pessoas já foram feridas por entrar em contato com estes veículos recuperados. Existe uma espécie de guerra fria entre algumas potências do mundo para conseguir realizar a engenharia reversa desses veículos não humanos recuperados. O segredo seria bem guardado porque os países temem um impacto econômico global. Parece haver uma guerra no Pentágono. Há quem queira que se mostre o que há e aqueles que querem mistificar e negar a existência de OVNIs, naves recuperadas e engenharia reversa. A seguir PowerPoint daquilo que o diretor da AARO disse, desmentiu, sobre os OVNIs. De acordo com Sean Kirkpatrick, até à data, o AARO detectou mais de 800 casos de UAPs, identificados por via aérea. Todos os meses, a agência governamental recebe entre 50 a 100 novos relatos deste tipo. No entanto, deste conjunto, os casos considerados realmente anómalos prefazem entre 2% a 5% do total.
Destroços de um OVNI recuperados pelos camisas negras de Mussolini. Em 1933, um estranho objeto brilhante, circular, de aspecto metálico, com 15 metros de diâmetro, com 2 tripulantes, despenhara-se na região da Lombardia, próximo da cidade de Maderno, no norte de Itália. Um jornal local de Varese, de 20 de junho de 1933, o Cronaca Prealpina, divulgou o acontecimento, afirmando que uma nave marciana caiu na Terra, complementando que vários camisas negras tinham se deslocado para o local onde se despenhara. Os destroços foram recolhidos e transportados para Sesto Calende, na região de Varese de Ticino e, posteriormente, para os hangares de CIA Marchetti, em Vergiate, na região de Milão. Benito Mussolini criou então uma comissão secreta para os analisar e estudar, o Gabinete RS-33, que tinha ligações à polícia secreta OVRA, chefiada pelo general Italo Balbo, da qual faziam parte o inventor Guglielmo Marconi, que viria a ser seu diretor, o senador Luigi Cosa, o astrônomo Gino Cecchini e um piloto, cujo nome era Galeazzo Ciano. Pouco depois, os destroços daquele objeto foram novamente transferidos para um edifício subterrâneo que viria a chamar-se Fiat, construído para o efeito, localizado nas margens do Lago Garda, no norte de Itália. In Universo Consciente. MUFON, a Mutual UFO Network, está investigando o último caso em uma série de mutilações de gado que foram recentemente relatadas ao longo do centro-sul dos Estados Unidos. Acontece apenas alguns dias depois que 6 vacas mutiladas foram encontradas espalhadas por vários condados do Texas. Na terça-feira, 25 de abril de 2023, a MUFON foi contatada por um fazendeiro local no condado de Cotton que havia descoberto sua vaca morta num campo poucas horas antes. Era uma jovem vaca fêmea da raça holandesa pesando aproximadamente 272 kg, e foi vista pela última vez na noite anterior quando se juntou ao rebanho para a alimentação noturna. Durante a noite, nenhum som de angústia ou comoção foi notado indicando um ataque de um predador, então quando a vaca não voltou no dia seguinte para a refeição do meio-dia, o fazendeiro ficou preocupado. Após inspeção, o animal foi encontrado morto. O animal foi encontrado com um corte circular feito ao longo de sua bochecha direita e linha da mandíbula, e a língua havia sido completamente removida. O reto também tinha um corte circular, com aproximadamente 6 polegadas de diâmetro e 5 polegadas de profundidade no corpo. Seu olho direito estava faltando com um buraco liso ao redor da abertura vazia. Nenhum sangue foi encontrado sobre ou ao redor do animal, e não havia sinais de luta ou rastros que levassem a ele. O corpo estava sem marcas de mordidas, tiros, flechas ou facadas, sem sinais de luta no ambiente ao redor. A diretora estadual do MUFON de Oklahoma, Mindy Tautfest, ex-criadora de gado e enfermeira da UTI, e o diretor estadual assistente Mike Six, um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais. Aviador de helicóptero com 30 anos de carreira servindo como policial com experiência em mutilação de animais, respondeu à cena poucas horas após a descoberta. Com o mau tempo se aproximando rapidamente, os investigadores chegaram durante as últimas horas do dia para conduzir sua investigação. Várias amostras foram retiradas do animal que serão processadas pelo laboratório MUFON. Uma breve investigação também foi conduzida pelo departamento do xerife do condado de Cotton, e eles foram contatados sobre o caso após um comunicado assinado pela parte denunciante. Esta é uma investigação em andamento com o status atual de em andamento. Uma esfera entra de uma casa e parte o tampo de uma mesa de vidro. Analisando de outra forma, um objeto tridimensional passa através de uma parede tridimensional com bastante velocidade e vai quebrar o tampo de vidro. Podemos ver de outra forma, um objeto tridimensional a voar na atmosfera excita-se e passa para a 4ª dimensão, para poder atravessar a parede, depois desce novamente para a 3ª dimensão e depois vai impactar no tampo. Será que podemos assim entender como as abduções são feitas e nas quais as abduzidas se veem a atravessar paredes e depois veem-se a acender no ar, até uma nave no céu, sem sentirem os 20 graus negativos que podem estar a 3.000 metros de altitude? Se dio cuenta de lo que ocurrió en esta extraordinaria grabación,
realizada por una cámara de seguridad en el interior de una casa en San Antonio, en el estado de Texas. Una esfera es captada por medio del sistema infrarrojo y esta rompe el cristal de una mesa del comedor. La toma, al parecer, fue obtenida el 7 de junio del año 2023, en los momentos que las luces estaban apagadas y estaba vacía la zona, donde esta esfera aparece de pronto y golpea la mesa, rompiendo todo el cristal. Esta situación es muy compleja, ya que la forma en que interactúa este objeto de forma física es de una fuerza considerable, ya que con un solo golpe en la mesa rompe en su totalidad el cristal, lo cual evidentemente no es normal. En cámara lenta y con un mayor contraste es posible observar cómo sale de la parte cercana a la cámara y se dirige hacia la mesa, la impacta en un momento y regresa exactamente al mismo sitio, y la cámara, por medio del filtro infrarrojo, registró perfectamente cómo ocurrió esto. En cámara lenta podemos apreciar cómo incluso presenta una especie de parábola y golpea en la orilla de la mesa y después regresa al mismo sitio de donde emergió. Una clara evidencia del mundo que no vemos. De la misma forma, le mostramos cómo en las oficinas de Tercer Milenio se registró un suceso de características similares. La cámara de vigilancia registró durante la noche del día 20 de octubre del año 2021 una extraña energía o un ser. Este derribó y rompió directamente una figura de ornamento en forma de alien durante la madrugada. Observe. Se tuvo que contrastar la imagen y resaltar esta extraña forma con un color digital para que se note cómo a gran velocidad aparece en un punto cerca de un extintor de incendios y se dirige hacia el ser alienígena de adorno, lo tira y regresa la entidad hacia la zona de computadoras del lado izquierdo de la pantalla. En cámara lenta y con un realce digital podemos apreciar cómo este ser realiza sus movimientos. No sabemos exactamente de qué se trata, pero tiene una interacción física con el alienígena de resina, el cual cae y se rompe. Dos ejemplos muy claros que nos confirman que no estamos solos y que existe un mundo invisible en el cual se encuentran otros seres o entidades muy diferentes al ser humano y no los podemos ver. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Flying Silver ORB moves at shocking speeds. The Secret of Skinny Ockervent, Season 4. Novos episódios trazem novidades estrondosas. Eles fizeram um espetáculo de drones. Uma nave apareceu ao meio-dia num frame de uma câmara. O Milagre do Sol de Santo Antônio. Todos os anos no dia 13 de junho, quando o Andor, contendo a estatueta do Santo Antônio de Lisboa, retorna de costas para a sua igreja, o Sol modifica-se, parece girar, emite cores, outras vezes fica todo prata. Mais uma vez em 13 de junho de 2023 às 18h51 o Sol rodou. Desta vez consegui fazer uma reportagem entrevistando duas pessoas e ouvindo outras que estavam a observar algo de diferente no Sol. O Sol começou a girar e ficou verde e azul. Cheguei à conclusão que os óculos de ver eclipses não são adequados para comprovar este rodopiar do Sol. Possivelmente teremos que fazer testes com máquinas fotográficas de baixo ISO, que vá tirando fotos de disparo contínuo ou lapso de tempo. No entanto, não podemos descurar a segurança, deveremos utilizar sempre óculos espelhados, para futuros projetos que levem à comprovação deste comportamento anómalo do Sol. Diga. Posso gravar? O que é que a senhora está a ver? O que é que a senhora neste momento está a ver? Ali? Estou a ver o Sol. E o que é que o Sol tem desta vez, deste ano? Olha, agora está assim, azul, mas esverdeado, olha, já está a dar então, adeus. Olha, hoje é o dia 13... Está a criar o vermelho de volta, olha. Hoje é o dia 13 de junho de 2023. 2023. Houve outros anos é que a senhora viu o Sol diferente? Todos os anos. Só houve há 3 anos atrás, foi quando veio a pandemia, foi quando era só vermelho, tudo vermelho, tudo vermelho. Ele deu sinal que via, pronto, que tinha um mal. E foi o que aconteceu, não? Agora não. Ai, que lindo, olha que lindo. O tempo, sai Santo António. Obrigada por tudo. Lindo, lindo, lindo. Olha para ver. Quando é que a gente pode olhar assim para o Sol? Quando ele está sol. E a gente agora está a ver, olha para aqui. Lindo. A força do Sol. Ai,
A senhora considera que houve outras alturas de outros Era anos? mais pequenina e tudo, até era a minha avó que me explicava, não é? Porque eu não percebia. Em que ano é que a sua avó lhe explicava Agora, isso? este que deu da pandemia já foi. Quando é que veio? Não foi em 20 ou o quê? 20? Foi 19, 20. 19, 20, então pronto. Mas a sua avó... Depois a gente não vinha, eu vinha, mas não havia procissão nem nada porque ninguém saía à rua. Em que ano é que isso seria a sua avó? Em 1950? A minha avó... Que lhe falava do sol? Porque, eu vinha quando era pequena, porque eu fiquei sem a minha mãe que tinha 3 aninhos. E esta é a tia-avó, que era a irmã Sim, da minha avó. Até em que ano é que Mas ela, como não tinha filho, nem ela, pronto, não tinha filho, ela era professora de Belém, na escola de Belém, e o marido era o chefe da Carris. Está lá a fotografia. Então, em que ano, quantos anos é que tem agora? A minha... Não, a senhora. Então, eu já tenho tenho 75, vou fazer 76 em outubro. 76, portanto, lá para 1947 já eram notados estes milagres do sol? Pois, mas eu era pequenina, não era pequenina, porque eu fiquei sem a minha mãe, tinha 3 aninhos. Portanto, desde sempre a senhora recorda que houve milagres do sol aqui? Sempre. Olha, agora já está a voltar ao normal, ele já está a voltar ao normal, está a ver? Já, a extensão daqui a pouco já ninguém pode olhar. Já está. Obrigada, Santo António, volta sempre. Então, o que é que resumindo, o que é que a senhora viu hoje? Hoje viu as coisas, olha, já voltou ao normal. O que é que a senhora pode-me resumir o que é que viu hoje? O que ele mostra ali, aquela coisa que ele está a agradecer primeiro, agradece, não é? Fica só, era tudo azul, agradecer a participação de todos e a bênção dele depois. Hoje foi. Houve alturas em que ele alguma vez ficou cheio de cores? Foi aquela altura que eu lhe disse, olha, agora tem azul, verde e amarelo. Agora foi. Isso é dizer... Alguma vez ficou tipo só prata? Já há uns anos atrás, já. Já. Dentro da sua vida, alguma vez, qual foi o mais importante milagre do sol que aconteceu? Eu pedi, quer dizer, tive um grave acidente, que estive 3 meses no hospital e 5 anos sem me mexer. Estou aposentada por invalidez, porque no fim de 5 anos a função pública não... Mas como já tinha meia reforma, estou a receber pela meia reforma. Muito obrigado. Obrigada. Vocês viram alguma coisa no sol especial desta vez? Eu acho que se vê sempre. Vê-se sempre? Faz as cores todas do arco-íris. Desta vez viu isso? Eu não consigo ver, não posso saber. Mas só com óculos de sol é que se consegue ver bem. O sol roda e depois começa a ficar um tom único. Consegue notar alguma coisa? Sim, no sol? O sol. Veja o sol. Veja lá o que é que vê lá. O que é que consegue ver? Eu não consigo, já não consigo. Já não consegue? Já não. Mas está. Está dourado, agora está a ser mais dourado. Posso filmá-lo a dizer isso? O que é que vê no sol neste momento? Há sempre, todos os anos, na procissão de Santo António, dá-se precisamente o fenómeno que se deu em Fátima, em que o sol gira muito de um lado e do outro, não é? É um fenómeno mesmo que ocorre sempre no fim da procissão de Santo António. O que é que já viu hoje?
Foi isso. O sol a girar. Viu o sol a girar hoje. Muito obrigado. E várias pessoas. Sim. Também viram? Nem toda a gente vê, nem toda a gente vê a mesma coisa. E o mais engraçado é que estamos a olhar para o sol e não ficamos encandeados. É como é normal.